Damos as boas-vindas à Forbes Session de Blueprint by Forbes Lab. Iniciamos esta jornada de partilha estratégica com uma conversa exclusiva com a Fine & Country, onde exploramos os pilares que definem o sucesso no mercado atual. Hoje, sobre o imobiliário como ativo estratégico na economia global e nacional. A forma como as percepções dos investidores estão a mudar, como o país está a responder às novas exigências e como se perspectiva o futuro do setor. Eu sou a Ana Filipa Rosa, serei a host desta conversa e comigo estão o Nuno Durão, que é Managing Partner da Fine & Country Portugal. Olá. Muito bem-vindo, Nuno. O Ricardo Amantes, o Diretor do Departamento Comercial e de Investimento da Copogest. Bem-vindo. Também o Ricardo Loura, advogado e Managing Partner da Sociedade de Advogados Beyond Legal. Olá, Ricardo. E o João Gameiro, que é Regional Sales Manager da Form, que faz parte da Aero Global Portugal. Bom dia. Obrigado. Sejam bem-vindos, então. E vamos começar por falar do imobiliário como barómetro de confiança, porque quando falamos de casas, na verdade, nós estamos apenas a falar de construção, de localização, de rendas, de metros quadrados e, portanto, Nuno, vou começar por si, porque estamos a falar aqui de saúde também e de estabilidade da economia. Portanto, uma economia que promove o imobiliário é uma economia saudável. É, sem dúvida, isto é, a primeira ligação que nós devemos fazer quando falamos de imobiliária é entender que, por exemplo, Portugal precisa e sempre precisámos de investimento estrangeiro, de investimento de capital e de investimento em empresas, de maneira a que venham melhores empresas para Portugal. E, invariavelmente, esse investimento costuma começar por alguém que, ou por turismo ou por residência temporária, vem para Portugal. E, portanto, a atração de capital e de investimento nessa área é muito importante. É evidente que quem tem tomado o foco em termos mediáticos são as dificuldades de habitação, são as dificuldades do mercado da habitação, que é um mercado que eu diria, e vamos falar sobre isso hoje, nós temos um mercado que desde o Golden Visa funciona, atrai capital e tem atraído investimento. E temos uma área do mercado imobiliário que não funciona, que é o mercado da habitação, que é as dificuldades, que não é só em Portugal, isto é, o custo de construir aumentou muitíssimo no pós-Covid e os salários, portanto, eu diria que o custo de construção aumentou para o triplo e os salários não subiram para o triplo. E, portanto, nós temos aí um problema. Esse problema tem que ser resolvido com o Estado. O Estado tem que ajudar. Gosto muito mais de um Estado que ajuda saindo da frente do que um Estado que investe. Isto é, o Estado, nessa área da habitação, normalmente tem uma fatia do bolo de 46%, pode perfeitamente sair da frente através de benefícios fiscais e pode sair da frente através de menos taxas sobre os impostos, sobre os salários, de maneira que os salários possam subir. O outro lado da medalha é que os portugueses têm muita a tentação de que, quando uma coisa funciona e outra não funciona, aquilo que fazem é destruir a que funciona. E é isso que nós hoje sentimos, é que o Estado, o Governo, os mídias não estão a ajudar a atração de investimento estrangeiro. Ajudaram durante um período e, infelizmente, têm estado um pouco a dificultar, ou pelo menos em notícias. Este mercado que nós estamos a falar corresponde, eu diria, a 6, 7, 5% do mercado imobiliário e, portanto, não influencia os preços do resto do mercado. Mas é absolutamente decisivo, isto é, Portugal tem áreas, há pouco falava com o Ricardo Amantes sobre esse tema, Portugal tem áreas, existem em Portugal dificuldades que não são de agora. O meu pai já não conseguia comprar no centro de Lisboa em 1973. Já tínhamos que ir para os arredores de Lisboa. E, portanto, esse crescimento é uma coisa normal. O problema é que abandonámos os centros por falta de capacidade financeira local. E é isso que eu acho que melhorou muito até 2016, 2018, e a partir daí eu diria que está um bocadinho estagnado. É evidente que há muitos investimentos e há muito que fazer. Quando se diz Portugal vive do turismo, não quer dizer que a gente deva reduzir o turismo. Devemos continuar a crescer no turismo, que atrai pessoas e atrai compradores ou residências temporárias, enquanto vamos resolver o resto.
aquilo que eu vejo é que, neste momento, nós temos uma oportunidade única que pode dar décadas de crescimento e de solidez ao mercado imobiliário, que por acaso apareceu-nos uma oportunidade, infelizmente para outros, com uma crise no Médio Oriente. E o que é que Portugal fez para atrair esse mercado que se afasta do Médio Oriente? Eu diria, até agora, nada. Então, este mercado que estamos a falar de atração de estrangeiros e investidores que podem vir para Portugal e que naturalmente têm capacidade para comprar em áreas que até a nós nos interessa, porque melhora e funciona melhor o país, não vejo que esteja a ser feito. No entanto, estas pessoas, como estão aqui um grande promotor que está a investir em mercados como em Troia, ou outro como a Arrow, que está a transformar Vila Moura, Troia e outras coisas, estão a investir muito e, naturalmente, é necessário que se mantenha esta atratividade turística. Já vamos falar pormenorizadamente de forma mais incisiva nestas questões das áreas de investimento, também desta questão da percepção mediática, desta questão da crise da habitação, enfim. Mas, Ricardo Louro, eu gostava de lhe perguntar, nesta questão do grau de confiança, nós estamos a aumentar o grau de confiança dos investidores, a percepção que têm de Portugal está a melhorar, ou em que ponto é que estamos nesta altura? Bem, não é uma resposta fácil. E não é uma resposta fácil porque estamos a fazer em comparação com o quê? É do modo objetivo ou é do modo subjetivo? Se estamos a aumentar a confiança em relação a outros países no mundo, eu diria que sim, porque apesar de tudo, e apesar de todas as mudanças legislativas ou de poder legislativo, tivemos uma série de eleições num curto período de tempo que não é normal termos no nosso país. Não é? Tivemos uma série de eleições antecipadas, quer para a presidência, quer para a presidência não tivemos eleições antecipadas, mas tivemos para a Assembleia da República, e isso de algum modo gera alguma instabilidade. Houve também algumas alterações legislativas em mecanismos legais de muita influência, como a alteração do residente não habitual, como a alteração dos Golden Visas, como agora a alteração da lei da nacionalidade, que também estava de algum modo ligado a este investimento estrangeiro, como uma série de alterações que são normais, e essas sim normais, mas todos os anos temos uma alteração da política fiscal. Contudo, eu diria que em relação ao imobiliário tem havido uma estabilidade que aumenta a confiança. Ou seja, nós estamos a fazer mexidas na legislação, sobretudo em direito do urbanismo e em direito fiscal, o Simplex e outras medidas que estão a ser apontadas para dirigir ou para se dirigirem ao combate de uma crise, que foi isto que o Nuno estava a falar. Nós não conseguimos ter acesso à habitação. A nossa crise é classe média, é da primeira habitação, não é no luxo. Não é? E existe, desculpe, estou a fazer um bocadinho a sua pergunta, o luxo existe porque os preços de construção estão caros. Onde é que há a margem para fazer lucro? No luxo. No luxo. Não, portanto, e Portugal é fabuloso, não vou estar a falar, nós somos fantásticos. Nós falamos várias línguas, somos bem educados não é só dizer bom dia e boa tarde, temos uma educação de valor nas escolas e nas universidades. O país é um país comedido, temos bom tempo, enfim, temos tudo aquilo que faz Portugal, neste momento, se calhar, um dos poucos países mais atrativos no mundo, em relação ao mundo no geral. E eu gosto de pensar que há 15 anos atrás chamávamos de pigs, não era? Era Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Não é? Os anglo-saxónicos gostam muito destas siglas. Não é? E nós passámos do pior para o melhor em menos de uma década. E, portanto, estamos a tomar decisões legislativas, umas mais... Pronto, há sempre controvérsia nas mesmas, mas eu diria que a nível de investimento, per si, e tocando aqui também nas alterações às taxas de IRC, ao modo como estamos a reduzir a taxação sobre as empresas, porque nós precisamos que as empresas fomentem
Nós temos que passar do turismo para, de algum modo, ter um tecido empresarial mais forte. Eu diria, finalmente respondendo à sua pergunta, que estamos a manter a confiança no investimento em Portugal. Muito bem, João, nós, enfim, na Form, vocês levam esta experiência de vender casas aqui? Desculpe só a correção, é From. Peço desculpa. Que é um patamar um bocadinho diferente neste reforço de confiança, e falando disso. Portanto, o mercado imobiliário em Portugal mudou drasticamente nas últimas 2 décadas, como comentava aqui o Ricardo também. Hoje em dia vende-se valor económico, vende-se valor humano, valor social. É uma maneira de vender casas muito diferente. É, sem dúvida. Eu acho, ou pelo menos nós sentimos muito no terreno a questão de, antigamente, muito do cliente aparecia por uma questão de localização e de preço. Hoje em dia, o que nós vemos é muito mais uma perspectiva de lifestyle, de identidade, da experiência integrada, ao fim e ao cabo, na compra. Um bom exemplo disso, digamos, no nosso portfólio, acaba por ser também a forma como nós abordamos os diversos destinos, e se calhar há 2 casos paradigmáticos dentro do nosso portfólio. Um deles, que é Vila Moura, em que o grupo em si decidiu tomar conta da marina, comprar os ativos de golfe, os centros desportivos, e depois toda a componente de real estate gravita à volta de todos estes serviços e toda esta experiência de lifestyle daquele destino. Esta é muito a perspectiva do grupo pelo país inteiro. Depois, há também uma perspectiva do reposicionamento desse destino per se. Ao controlar todo este destino, nós conseguimos elevar o padrão de serviços, de lifestyle, de valências que aquele destino nos traz, e atrair outro tipo de clientes que acaba por reposicionar o destino per se e criar, lá está, um nível de atratividade completamente distinto. Outro trend que nós também sentimos, e por isso o abraçámos este desafio no projeto da Aroeira, é a questão das branded residence. Trazer uma marca, neste caso uma marca de lifestyle, mas no geral, digamos, 80% dos casos são marcas de hospitality, trazer uma marca para dentro do projeto e associar a esse projeto um lifestyle trazido pela própria marca, que depois deságua ao fim e ao cabo para o cliente numa experiência muito mais, lá está, com um nível de curadoria diferente, em que há um projeto de assinatura e que, ao fim e ao cabo, a pessoa acaba por comprar quase uma peça de cultura e uma aspiração do propriamente aquilo que é o ativo per se. É muito por aí. Muito bem. Ricardo Amantes, eu gostava que nos explicasse aqui o efeito dominó do investimento imobiliário, para nós percebermos todos. Portanto, o que é que faz um utilizador temporário passar, de facto, a um proprietário atualmente? Muito bem. Da sua perspectiva. Portanto, o que eu gostava de dizer é que não existe um único fator. Portanto, são muitos fatores que conjugam para o mesmo efeito. Portanto, a começar, e como o Nuno disse muito bem, pelo nível crescente de instabilidade que temos vindo a assistir nos últimos anos. Eu diria, de há 4 anos para cá, o mundo virou uma grande confusão. E Portugal continua a ser um refúgio seguro, porque temos uma paz social, temos uma estabilidade política relativamente, diria, coerente, apesar agora das últimas eleições ter havido umas alterações, mas não assistimos a uma grande perturbação na nossa economia e na nossa sociedade. Contrariamente a outros países de que aquilo de um momento para o outro ficou a maior das confusões. Mesmo hoje, economias poderosas, como a norte-americana, não é? Vivem momentos de grande incerteza e de muita instabilidade. E todos os clientes estrangeiros olham para Portugal enquanto um sítio que está inserido na Europa. Diríamos que somos uma das portas de entrada para a Europa, e eles encontram aqui no nosso país aquilo que não têm em muitos outros países. Portanto, a começar, conforme eu referi, por uma estabilidade social grande, por um clima de segurança generalizado e por, como o João disse, hoje temos já boas infraestruturas do ponto de vista de restauração, de escolas internacionais, ao nível de saúde. Portanto, o país evoluiu muito, diria que dos últimos 20 anos para cá evoluímos muito ao nível dessas infraestruturas, e hoje os estrangeiros sentem-se seguros e sentem-se que podem fazer aqui a vida que fariam nos países deles,
Obviamente que depois do Covid também, aliás, o Covid veio trazer todas as facilidades do teletrabalho, tanto o facto de nós não precisamos de estar nas nossas empresas para continuar a trabalhar quase de uma maneira como trabalharíamos lá, e isso tudo veio ajudar a reforçar país enquanto destino de investimento e destino de residência permanente, e não temporária. Claro, bem, vamos passar, já percebemos que esta questão da segurança é de facto bastante importante, mas João, pergunto-lhe alguma outra característica assim única que destaque do nosso mercado e que de facto esteja aqui a atrair uma multiplicidade de nacionalidades como nós temos hoje em dia? Há algum tipo de tipologia de investimento específica que destacaria aqui, além destas que já referimos? Pronto, eu acho que a nível da segurança, neste caso, para mim, acho que é um mínimo essencial que nós apresentamos no nosso mercado. Agora, aquilo que foi, se calhar, uma perspectiva inicial do que era os incentivos fiscais para atrair investimento e para atrair capital estrangeiro, hoje em dia acaba por ser muito aquilo que eu também já tinha referido, que é a perspectiva do lifestyle, a perspectiva de termos aqui um mercado que neste momento já é muito mais maduro, que tem muito menos volatilidade, que acaba por ter um nível de equilíbrio entre os diversos ciclos muito maior. Acho que isso, ao fim e ao cabo, acaba por trazer alguma estabilidade para o investidor em si e para o cliente final, que anteriormente não tínhamos. Nós continuamos a ser, como o Ricardo disse, e bem, também trabalhamos muito o que era toda esta parte de infraestruturas, que traz um nível até para um cliente, se calhar, mais velho, com outro tipo de poder de compra, um nível de segurança comparado com outros países, porque nós, mesmo a nível de infraestruturas médicas, e muitas vezes criticamos o Serviço Nacional de Saúde, mas há que dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde, comparado com outros a nível europeu, está muito mais à frente a nível até do próprio conhecimento, e acho que tudo isso acaba por ser digamos, uma multiplicidade de razões para continuarmos a ter esta atratividade a nível europeu e mundial. Nuno, queria falar consigo também um bocadinho sobre a experiência do pós-venda, não é? Porque esta questão da procura pelo lifestyle, por algo que não é apenas, lá está, uma casa só, é uma experiência que vocês também vão alimentando muito, não é? O pós-venda. Sim, por isso nós na Fine & Country dedicamos muito aos prime locations, às zonas mais prime, e por isso, naturalmente, dado que a classe média alta normal portuguesa, infelizmente, é quase inexistente, isto é, a maioria de quem quer subir um bocadinho de patamar tem que emigrar, porque nós não estamos a criar essa área do mercado e, portanto, nós obrigatoriamente trabalhamos muito com estrangeiros. É evidente, a maioria dos estrangeiros não está a trocar a maioria. Alguns estão, mas a grande maioria, Portugal não está a ser o plano de vida, isto é talvez 6 meses por ano, é uma vida mais temporária e, portanto, aproveitar os invernos maus para vir cá passar o inverno, e isso interessa muito a Portugal, que não é centralizar todo o turismo durante os picos do verão, mas que haja algum movimento durante os invernos. Ora, quem tem uma casa temporária e quem tem uma casa de férias, a maior preocupação que tem é quem é que vai tomar conta da casa enquanto eu cá não estou, isto é, como é que aquilo vai funcionar. Então, essa é talvez uma das coisas engraçadas. Nós, Portugal, às vezes fazemos umas coisas que não sabemos bem porquê, mas acabam por funcionar. Que a determinada altura nós demos uma grande primazia a empreendimentos turísticos. Parecia que era para turismo, mas na realidade são residenciais. Nós temos isso em Cascais, empreendimentos turísticos que são na realidade residenciais. No entanto, ficou obrigatoriamente alguém a tomar conta daquilo e, portanto, há um condomínio que forçosamente tem que fazer a manutenção, e isso criou uns condomínios, um bocadinho que a Errol estava há pouco a dizer, quando fazem um branded residences, depois sentem-se obrigados a prestar esse serviço. E isso para os estrangeiros é fundamental, isto é, quem é que vai tomar conta da minha casa? Não é o Nuno Durão ou um amigo lá da esquina, há empresas que estão dedicadas a isto. Quando nós estamos a vender produtos em que, por exemplo, no caso dos empreendimentos turísticos, onde é garantido que vai haver um hotel e vai haver uns serviços, eles sentem-se muitíssimo mais seguros. E a outra coisa que nós temos em Portugal, que é engraçada, é que há duas coisas que eu diria que abordaram quase todos esse tema, que é um estrangeiro quando vê Portugal. Quando um estrangeiro vê Itália ou olha para a Espanha,
há ali imensas dúvidas, que são países grandes, fico em Madrid, em Barcelona, ou vou para o sul de Espanha, mas no sul de Espanha vou para Marbella ou vou para Torre... Há muitas opções. Em Portugal, em 2 horas, a gente está em qualquer lado. E, portanto, isto é facílimo de se decidir. Eu posso ficar em Lisboa, posso ficar no Algarve, mas em 2 horas estou ali, em 2 horas estou acolá. E então, vender Portugal para um estrangeiro, eu quando lhes mostro, por exemplo, e temos aqui 2 dos maiores investidores no que eu diria vai ser o centro turístico top de qualquer lado do mundo, que é a zona de Troia, em que eu digo que estamos a 1h30 de Lisboa. Isto para um estrangeiro é ao pé de casa, certo? Os estrangeiros, muitas vezes, nós temos que os educar nesse ponto, em que me dizem, Nuno, eu quero comprar uma casa aqui, mas não quero mais do que 1 hora de distância. Eu digo, vá lá, 1 hora de distância está em Espanha, certo? Em Portugal a gente anda 5 minutos máximo. Então, e essa atratividade, que a um estrangeiro dá-lhe um enorme conforto de poder escolher ou na Aroeira ou em Troia como casa temporária, porque vem a Lisboa em 1h30 e está no aeroporto. Então, é muito raro encontrar um país onde tudo funciona a 2 horas de distância, em que ele não tem que fazer muitas decisões. É muito mais emocional. Aquilo que perguntava há bocado. O que é que mudou? Nós trabalhávamos, e eu ainda noto muito nos estudos, o preço por metro quadrado, o metro quadrado de construção, o preço... Não é efetivamente, quando estamos a lidar com estrangeiros, a primeira coisa que eles olham é, estou a pagar a 10 mil euros o metro quadrado, ou a 20 mil euros o metro quadrado, porque não é isso que ele olha. Ele olha o que é que está à roda da casa, onde é que o meu filho vai estudar, quais são os hospitais que eu tenho perto, como é que eu chego ao aeroporto. E isso em Portugal é inacreditável. Eu vi, por exemplo, em Cascais, eu lembro-me de ter 2 escolas internacionais, eu estou a falar em 10 anos, e neste momento ter 10. Certo? Isto é, grandes e num bom ranking, a própria Nova e a universidade atrai imensos estudantes estrangeiros. Então, Portugal realmente é um... E depois... Há bocadinho perguntava qual uma das coisas que Portugal tenha que não seja... É a geografia. Isto é, nós estamos no centro do mundo. Isto é, se pensarem, eu vou viver para Singapura, mas fiquei do outro lado. Eu bem sei que o outro lado também tem vida, mas o que eu quero... Eu agora demoro tempo a ir, seja aonde for. Eu daqui não. Eu daqui vou para esse lado, ou posso ir para o lado dos Estados Unidos, ou posso ir para o lado da África, ou posso ir para o norte da Europa. Então, nós temos uma centralização brutal para servir de hub a esta gente que, no fundo, quer lifestyle, segurança, e quando dizemos segurança é a segurança, há um hospital, há um aeroporto perto, tudo funciona, mas principalmente um país que não seja, que a gente não esteja à espera, olha, amanhã temos uma revolta. Eu não sei se vocês focaram bem a diferença entre uma greve dos agricultores em França ou uma greve dos agricultores em Portugal. Obviamente. Sim. Certo? A greve dos agricultores em França é pneus a arder, é luta, é polícia de choque a cavalo. Bloqueiam as cidades, não é? As cidades ficam bloqueadas, não é? Não, aqui estão em barbecues numa sardinhada. Então é completamente diferente E os estrangeiros notam isto, dizem, é ali. Eu lembro de ter uma cliente uma vez mexicana que me ligou, que queria comprar uma casa em Portugal, e eu lhe perguntei, mas já estive em Portugal? Não, eu estou sempre a seguir as notícias, eu nunca estive em Portugal, mas quero ir viver para Portugal. Mas porquê? Porque é o único sítio onde não se passa nada. Então isto é um sonho, ter este país. Eu costumo dizer isso muitas vezes a brincar, quer dizer, Portugal há muitas coisas boas que nos passam ao lado, mas também há muitas coisas más que nos passam ao lado. E, portanto, eu no sal não sei o que é melhor, não é? Se é as coisas más passarem-nos ao lado, não é? É ótimo, gente. Isso eu nem quero saber. Pois. Não, as coisas más é quando normalmente um empresário ou alguém que vem viver para cá, um milionário, compra uma casa e diz, Nuno, e agora eu gostava de investir e fazer umas empresas, eu aí entro em pânico. Entro, porque assim que ele se começar a perceber da confusão que vai ser, e que eu lhe prometo que ele vai conseguir um projeto de umas casas em 1 ano, e ele fica 4 anos à luta para aprovar não sei o quê, e se tinha bidé ou não tinha bidé, eu peço, por favor, que eles não invistam por enquanto isto não tiver um bocadinho mais ligeiro. Aí liga ao Ricardo para convencer os clientes a não fazer isso. Se quando chegamos às empresas não ficam um bocadinho... Bem, ficam de tudo, não é? Para começar neste momento... Quanto é que é os impostos e tu não sabes responder.
Sei e não, Depende. sei e não sei porque depende. Sei e não sei porque depende. Embora neste momento é pior do que isso porque os serviços de registro não funcionam. Portanto, enquanto que eram só outras instituições que não funcionavam, neste momento logo a entrada. Quanto tempo demora a fazer uma empresa? Não sei. E depois, ponto seguinte, quanto tempo demora a abrir uma conta bancária? Não sei. Certo. Depende do compliance, depende da origem do cliente, depende da prova da origem de fundos. Portanto, tudo isso é algo, mas é algo que temos que ultrapassar. Acho que estamos a ir na direção certa, mas ainda temos que continuar a caminhar e temos que tornar mais... Os mecanismos do Estado, e aqui na questão do imobiliário, têm de ser mecanismos de supervisão e não de controle. E não de aprovação, ou seja, a Câmara Municipal, isto que é feito com o Simplex, toda esta passagem de responsabilização dos técnicos tem que continuar a existir. Não é, até digo eu, não só não é viável, como não é correto colocarmos o peso na Câmara, num funcionário da Câmara, de aprovar aquele projeto. É a lei que está por trás. É a lei que o projeto tem que estar em conformidade com a lei. E é esse o caminho que nós temos que ter. Depois, se prevaricar e se infringir a lei, a Câmara tem que atuar. Tem que ser um mecanismo de supervisão, atuar e corrigir. Eu posso fazer aqui uma pergunta ao Com Ricardo? certeza. Porque é bom. Nós aqui falámos de investidores estrangeiros. Eu tenho sempre a ideia de que o que é que vale mais? Se é um tweet da Madonna sobre Lisboa E a comporta. ou todo o investimento que nós fazemos a promover Portugal via Estado. Então o tweet da Madonna vale milhões e atrai milhões de pessoas. O que é que pensa um investidor que quis um Golden Visa, comprou uma casa e ficou 2 anos à espera da reunião? Ou 4. Ou 4. Mas é que a maioria das pessoas não fala. Eu já te pergunto isto, mas no outro dia vi uma notícia que o ano passado tinham sido aprovados não sei quantos russos no Golden Visa e não sei quantos. E eu pensei assim, mas já não há Golden Visa? Já não há Golden Visa. E perguntei ao Ricardo, Ricardo, explica-me. E o Ricardo disse, não, isso são Golden Visas de 2018. Certo, estavam à espera. Ou 2020. Certo. Ou de 2020. Isto é. Conta. Ok. Pronto, então vamos por partes e... Isto está naquela parte que te perguntava e tu não quiseste dizer. O que é que pensa quando falha? E que o Ricardo disse, temos coisas boas e coisas más. Sim. Conta Há coisas... lá da Tá moeda. bem, vou contar algumas más, embora quer o Ricardo referiram pontos fundamentais, que é ótimo estar em Portugal e tu também. Claro. Cada vez as pessoas vão vindo mais para cá e podemos desfazer alguma das medidas de promoção de Portugal, porque já temos como contrapor com a maturidade do mercado e com outras coisas. Podemos fazê-lo. Posto isto, e porque eu não quero entrar a dizer mal assim, não me ponhas nessa posição, mas o que é que falha? Falha efetivamente a concepção, falha desde logo, já não sei qual foi o membro do governo que veio dizer que por razões de moral os investidores de Golden Visa tinham ficado para o fim. Por questões de moral, que está uma entrevista dada, nós primeiro tivemos que resolver os outros problemas das outras fases da imigração e os investidores de Golden Visa foram os últimos a ser tratados, mas este ano vamos faturar 86 milhões de euros com as concessões de Golden Visa que vamos fazer. Também já não podem desistir, portanto deixas para o fim. Deixas para o fim. E, portanto, não é plausível nós temos na lei que o processo é deferido ou indeferido em 3 meses. O processo de Golden Visa, quando dá entrada, é deferido ou indeferido em 3 meses, por lei. Pronto. Temos processos. Eu tenho, infelizmente, por exemplo, às vezes nós temos no escritório, um casal, não iniciou o processo connosco, mudou a meio connosco, mas iniciou o processo em 2019, teve a recolha dos dados biométricos em agosto de 2024 e está neste momento a aguardar pela emissão do primeiro cartão de residência em Portugal. E, portanto, estamos há 7 anos para ter um cartão. Portanto, quem investe ou quem investiu em Portugal e este investimento, eu não vejo este investimento como negativo para Portugal, muito pelo contrário. Eu vejo o Golden Visa, vi o Golden Visa de maneira muito positiva, porque foi um investimento, uma requalificação. Vocês falaram dos centros da cidade, foi muito projetado pelos residentes não habituais e pelo Golden Visa que investiram e que renovaram todos esses centros das cidades, mais visível em Lisboa. E, portanto,
o Golden Visa como investimento, colocando a casa no mercado do arrendamento. Lei do arrendamento essa que eu peço que seja revista novamente, que espero que estas novas medidas do Conselho de Ministros na persecução de um despejo mais célere, e temos sempre que proteger o direito à habitação acima do direito de propriedade, é constitucionalmente consagrado e temos sempre que o fazer, mas não podemos, eu costumo, cada vez que falo, dizer esta piada, que é, eu sou advogado há 20 anos, há 20 anos o tempo médio de despejo eram 18 meses. Uma ação de despejo demorava em média 18 meses. Pronto. Envolvidos 20 anos, hoje em dia, com todos os progressos que fizemos, o tempo médio de uma ação de despejo são 18 meses. O que significa, para as pessoas que entendam, que se eu tiver um apartamento para arrendar, pense 10 vezes antes de o pôr a arrendar. Eu ia não sei dizer se isso. lá mais. Isso é uma das razões para o mercado de arrendamento não funcionar. funcionar. Sim, não é? sim. Exatamente. Pensas 10 ou 20, deixa-vos acrescentar isto aqui. Evidente que há melhorias, porque o número de negócio hoje em dia é muito maior do que era há 20 anos atrás, mas não é o suficiente. E é pior, porque temos uma legislação hoje em dia que diz, bom, o arrendatário ou o senhorio pode pedir a renda do mês e 2 rendas adiantadas no início do contrato e não mais do equivalente a 2 rendas de caução. Sendo que a caução não é para pagar a renda, a caução é para pagar prejuízos, danos causados ao próprio imóvel. Então vamos fazer um exemplo. Eu, arrendatário, pago estas 5 rendas, vamos chamar-lhe a quantia equivalente a 5 rendas e não volto a pagar. E portanto tenho 18 meses. Estás lá gratuitamente, não é? Tenho 18, não são 18 meses grátis, tenho 13 meses grátis dos 18 que lá fico. E isto não pode, isto fragiliza bastante a situação. Mais uma vez, não acontece nos empreendimentos turísticos. É outro benefício. O empreendimento turístico não está sujeito, tem um contrato de exploração turística, não tem um contrato de arrendamento. É outra questão. Isto é exclusivamente para o mercado de habitação. Onde o direito à habitação é colocado, também em escritórios, em lojas, nada disto é dramático porque não há a proteção. E é muito difícil, porque também temos que pensar onde está uma família com 2 crianças, não podemos colocar na rua, portanto temos que, sim senhora, tem que sair daquela habitação porque não está a pagar a renda, mas onde é que a vamos colocar? Portanto, é um dano maior. O Estado tem que intervir. A segurança social tem que... Essa função não é do investidor, não é dos promotores privados, quer dizer, aí o Estado tem que assumir as responsabilidades. E das maiores problemas que eu tenho com os clientes internacionais, que é a maioria da nossa atividade é com clientes internacionais, é precisamente isto. Mas o que é que se passa? Mas quanto tempo é que demora? Por exemplo, quero ser promotor imobiliário. Vamos, quanto tempo é que demora a aprovação? Como é que é? Até aí depois, quanto tempo é que demora a construção? Então, e quantas empresas de construção que eu tenho que... Mas quantos subempreiteiros é que vão haver? Até aí depois, quanto tempo... Estas já nos livramos. Quanto tempo é que demora a sair a licença? E pior do que isso tudo é, na eventualidade de acontecer algum azar pelo caminho, o empreiteiro falir ou o subempreiteiro falir, é depois o enredo jurídico em que tu te metes e que vais andar anos e anos e anos em tribunal A desenrolar com um desfecho incerto, muitas vezes com muitas dúvidas pelo caminho, não é? E, portanto, um dos pilares absolutamente essenciais ao desenvolvimento do país, sobre todos os pontos de vista, é o funcionamento da justiça. Eu não digo se a justiça é boa, se é má, não quero saber disso, mas a justiça tem que funcionar. E tem que funcionar de uma maneira célere. Enquanto nós não formos capazes de fazer isto, o país nunca se vai desenvolver. Porque se uma justiça Nunca tardia, vamos ter um país desenvolvido. tardia não é justiça. Não é? Porque se focaste um ponto que para mim é muito importante. Porque muitas vezes eu digo a um cliente, olha, não vale a pena prosseguirmos, eu gostava muito de receber honorários, sem isso eu não vivo, mas eu vou-lhe dar uma vitória moral. Eu não vou fazer este processo, vamos ganhar, mas a indemnização que vai receber a empresa vai estar falida. Claro. E, portanto, não vai haver dinheiro. Não vai haver para pagar. Claro. E, portanto, uma justiça vazia ou uma justiça tardia não é justiça. Eu acho que focaste um ponto fundamental, que temos que continuar com a reforma da justiça, porque acho que é o ponto seguinte, porque a confiança no sistema jurídico é fundamental para que continuem a investir e se desenvolvam. Sem dúvida alguma. Sim. Mas aí tem que haver coragem política, não é? E todos os governos, não é? De há muitos anos para cá,
nunca nenhum foi capaz de meter a mão na justiça. A mão na justiça no sentido do funcionamento. Não estou a dizer se é boa, se é má, não, isso não quero saber. Eu vou-vos dar Agora era outra um tema Deixa- que ficávamos aqui durante muito tempo. Deixa-me a dar discutir, não é? só um dado final para isto. Vocês sabem qual é a idade média do funcionário público numa conservatória, seja ela qual for? Eu vou-vos dizer, são 58 anos. A idade média... Espera aí. A idade? chamar velho. Não. Eu sei, Não. hoje Mas és. Mas tu consegues escrever com 3 dedos. Eu já te vi escrever e tu tens os óculos e faz, não sei. Agora imagina, não é? Nós não podemos estar a desenvolver todo este software e tecnologias de inteligência artificial e termos a média dos funcionários públicos ser 58 anos. Média nas conservatórias. Ou seja, tem que começar... E Queres introduzir o pacote laboral nesta... Não. Nem Quero temos tempo. introduzir, Nem temos tempo para isto. Mas pronto, Mas eu percebo a ideia, é um facto. temos que rejuvenescer, ter mais pessoas para que possamos ser mais céleres, para que possamos ser mais rápidos. Mas ainda bem que falamos deste lado mais complicado, porque no início estávamos aqui a elogiar imenso Portugal e pensei, o trabalho destes senhores é facílimo, isto não tem dificuldade nenhuma, não é? Arranjar investidores é fácil. Mas, Ricardo Amantes, eu gostava de falar consigo também, há bocado o Nuno falava sobre isto, logo no início da nossa conversa, da percepção pública que temos da questão da crise habitacional, da questão do investimento estrangeiro. Portanto, qual é a sua perspectiva sobre tudo isto? De facto... Temos aqui, os mídias dão aqui uma ideia não muito clara sobre o assunto? Ou... Dão, porque, como não dizia, em Portugal há esta mania de discutir as coisas pela rama, não é? Portanto, e temos muitos comentadores que comentam muito, porque são pagos, não é? Pronto, é para isso que eles estão lá, e que comentam os assuntos sem os conhecer profundamente. O problema da habitação em Portugal não é um problema trazido pelos estrangeiros, é um problema estrutural que existe desde há décadas para cá. Quer dizer, o Nuno dizia bem, o pai dele, quando comprou casa, quando começou a trabalhar, não comprou casa no centro da cidade. Eu, quando comecei a trabalhar, não comprei casa no centro da cidade. Hoje, infelizmente, nenhum jovem que começa a trabalhar tem capacidade para investir numa casa no centro da cidade, seja ela Lisboa, Porto ou mesmo em cidades que se estão a desenvolver. Agora, isso é um problema que existia há muitos anos, que continua a existir e que não são os estrangeiros que vieram agravar isso. Isso tem consequências, em primeiro lugar, pelo facto de ter deixado de haver oferta, quer dizer, muitos promotores, aqueles... nós tínhamos uma expressão antigamente que era o típico pato por avo, quase que deixou de existir. Hoje, portanto, antigamente fazia-se muitos empreendimentos nas periferias das cidades e eu hoje desconheço que isso aconteça. Há alguns investidores grandes que começaram agora, de há uns anos para cá, a fazer esses empreendimentos virados para o mercado nacional. A Aero, por exemplo, tem algumas iniciativas, mas existem outros no nosso mercado, que são capital estrangeiro e que estão a fazer oferta para produto nacional, de acordo com a nossa capacidade aquisitiva. Portanto, estar a misturar mercados diferentes não é uma boa maneira de analisarmos o problema, porque o cliente estrangeiro não concorre com o cliente nacional. Porque estamos a falar de poderes de compra completamente diferentes e de destinos completamente diferentes. Quer dizer, qual é o jovem português que procura o centro de Cascais, por exemplo, para viver? Não é? Vocês conhecem algum? Já te apareceu algum lá na porta, na Finance Country? Olha, Ricardo, deixa-me, porque tu tocaste no ponto certo. Qual é esta questão de misturar os mercados, o que é que fez? Fez com que o centro de Lisboa, o centro do Porto ou o próprio centro de Cascais ficassem ruínas abandonado. Porque como não tinham capacidade para lá comprar, ninguém lá fazia nada e ficou... Podem ir ver, em 2013, o centro de Lisboa, quando eu digo o centro, era abaixo, o Cais de Sodré, estavam em ruínas. Avenida da Liberdade, em que os turistas perguntavam se Lisboa tinha sido bombardeada. Estamos a falar em 2013, não estou a falar de 1970. Claro. Então, o que o Ricardo acabou de dizer é que não tem a ver, deve ser tratado separadamente, porque o efeito, quando misturamos, que é, devíamos repovoar o centro de Lisboa com a cultura, e depois quem é que vai para lá? Não vai para lá ninguém. Deixa-me perguntar a vocês, se posso, se me Podes, permitem, claro. uma questão, que é, de acordo com dados estatísticos, o distrito de Santarém foi o distrito onde o valor médio do metro quadrado mais subiu o ano passado. Certo.
E hoje em dia é normal as pessoas terem-se deslocado para Santarém e fazerem essa hora de caminho, ou 50 minutos de caminho de comboio para Lisboa, não é? Portanto, estamos a assistir ao fenómeno de que os portugueses, a periferia está cada vez a alargar mais. Até que ponto é que isso é viável e que se deve construir nesses locais, portanto, deixando os centros da cidade, sobretudo para turismo, serviços e outro tipo de funcionamento económico que depois gera rendimento para a cidade e para o país, e até que ponto é que é viável, porque já comecei a ouvir falar sobre descentralização, ou seja, porque é que não vamos desenvolver outros polos, em vez de só termos os polos de desenvolvimento nas grandes cidades, porque é que não desenvolvemos em outros locais, de modo a retirarmos a pressão de toda a gente querer comprar no centro de Cascais ou noutro lado? Ricardo, eu aí tenho uma posição muito clara. Eu acho que é impossível resolver esse problema sem um plano nacional a nível de infraestruturas e de transportes para que isso funcione. Os promotores podem ter muito boa vontade, mas sem ter um plano integrado para conseguir trazer as pessoas depois para os centros urbanos poderem vir trabalhar, é impossível. Nós já tivemos a olhar para diversos projetos, para diversos hubs que pudessem ser criados nesse sentido, mas obviamente isto tem que passar não sei se pela regionalização, por o que é que seja, mas por uma visão completamente abrangente de todo o território nacional e de expandir aquilo que são as infraestruturas que temos hoje em dia para que isto realmente possa funcionar. Porque Seja construir, sustentável, não é? Claro. seja sustentável. Para construir per se acaba por ser o risco. Lá está, ficará sempre do lado do promotor em conseguir atrair as pessoas para aquela localização em específico. No vez de criar uma cidade fantasma como Por exemplo, na China, em Espanha também, em Espanha. Sim. Ricardo, queria acrescentar alguma coisa a este... Não, o que eu quero acrescentar é precisamente aquilo que o João disse, quer dizer, o nosso Estado tem que ser um facilitador e não um sítio onde se cria dificuldades, quer dizer, e tudo isto tem que ser integrado em conjunto e de uma forma estratégica. Se nós, promotores, vamos fazer, tanto casas na periferia das cidades, as pessoas têm que ter maneira de chegar ao centro, até para resolver os problemas de trânsito e dos congestionamentos e isso tudo. Eu ouço falar, há governos para cá, vamos melhorar os transportes públicos, vamos, não sei o quê, criar os parques de estacionamento, eu vivo na margem sul, em Almada, quer dizer, e é público, não é? Aquele comboio que passa sobre a Ponte do Tejo, aquilo é uma das maiores vergonhas que existe a nível nacional. Então, mas ninguém é capaz de resolver aquilo. Ricardo, eu vivo em Cascais e os comboios são quase os mesmos que eu quero quando eu ia para o liceu. Há quantos anos, não é? Cheios de grafite. Sim, mas não estamos a falar de foguetões para ir à Lua, não é? Estamos a falar de comboios, quer dizer, ponham mais carruagens. Em vez de 4 carruagens, ponham 8 carruagens. É uma coisa simples de resolver, não é? Portanto, não percebo porque é que Portugal tem este defeito que muitas vezes discute-se os problemas. Portanto, andamos sempre a discutir os problemas em vez das soluções. Portanto, já agora posso... Ainda tenho tempo? Esteja à vontade, não tem. Basicamente, o que dissemos, e voltámos lá, que é, muitas vezes as pessoas acham que é, parando com o que funciona, é que vão resolver o que não funciona. E, portanto, eu consigo que a cidade expanda se eu desenvolver e ocupar o espaço central. Eu não posso querer começar a aumentar o exterior, esvaziando o interior. Isso foi o que foi feito a partir dos anos 70, com a fixação das rendas, com tudo isso que foi feito, destruiu o centro. O centro das cidades, tal e qual. Okay? Então, e por isso ficámos aqui meio desazados. Tem que ser, o centro tem que estar vivo, tem que ter dinâmica, tem que ser vibrante, tem que ser onde estão os restaurantes, tem que ser onde estão os hotéis, tem que ser onde há... E depois as zonas onde nós vivemos. Então, isso, eu não devo interromper isso. Isto é, o Estado tem que manter. E voltando, e tenho que voltar a esse tema, que é evidente que Portugal, para um estrangeiro, não sabe metade do que nós estamos aqui a dizer, porque vê só... Eu, quando vou de férias ou quando vou visitar outro país, só vejo a parte boa, não estou muito preocupado a estar a ver a parte má. E Portugal, nesse ponto, é fenomenal. Isto é, e eu estou com muita curiosidade em saber, porque nós temos, eu diria, na nossa zona, Lisboa é uma capital hoje em dia das melhores e das que os clientes mais querem. Cascais é uma zona
quase Costa Oeste, estamos a substituir Palo Alto, Silicon Valley, qualquer coisa parecida com isto. A Comporta é o nome mais... Eu estou com muita curiosidade em saber qual é o sonho ou o que é que eles pensam de Troia. Porque para mim Troia é muito difícil no mundo, a 1 hora de uma capital, ter os Hamptons. Sim. Ali a 1 hora que eu chego daqui... Eu estive a ver hoje. Eu chego daqui a Setúbal em 45 minutos. Sim. E, portanto, se eu passar para Troia, Depois sem apanhas ser o pelo ferry, mas se eu for por uma lancha normal, Sim, em 15 minutos. Sim. estou em 7, 10 minutos num sítio inacreditável, onde estes 2 senhores, ou estas 2 empresas, estão a investir. Então, vocês creem que turisticamente Troia vai ser um ponto, um spot diferente da Comporta, ou é uma complementaridade da Comporta? Para mim, são complementares, mas Troia, comparativamente à Comporta, tem hoje já uma infraestrutura criada que na Comporta não temos. E, portanto, hoje um cliente que procure ficar, seja residência temporária, seja para passar uns dias de férias, encontra em Troia muitas coisas que não existem na Comporta. Okay? A Comporta, para mim, toda aquela região para sul, tem um problema muito grande que é acessibilidades, falta de infraestruturas, tem uma estrutura rodoviária completamente degradada, tem ausência de transportes públicos, portanto, de facto, aquilo faz lembrar um bocadinho, não é como diziam os americanos, isto faz lembrar a Califórnia há 40 anos atrás, não é? Que vinhamos para aqui de autocaravanas e acampávamos e tal, e depois íamos para a praia. E obviamente que todos os empreendimentos turísticos que estão a ser feitos vão ser bons e vão ajudar a colocar, e que já está a Comporta no mundo todo e Portugal por aí, mas quem procura Comporta para residir vai ter muitas dificuldades, não é? Porque não tem as tais infraestruturas criadas. Troia tem a particularidade de estar de barco, daquele ferry das pessoas a 10 minutos, acho eu, não Sim, sei. 10 minutos ou até meia hora. 10 minutos, não é? E tem hoje já um conjunto de infraestruturas que existem e que estão a funcionar. Não é? A Aero poderá falar melhor do que eu, uma vez que está a investir massivamente lá, e, portanto, e creio que a ideia é precisamente pôr aquilo a funcionar como deve de ser. A ideia é precisamente isso, é um bocadinho, olhando, se calhar, lá está, voltando um bocadinho ao caso de Vila Moura, é reposicionar aquele destino com as infraestruturas necessárias para essa atração de clientes. Também, e uma coisa que se nota muito, pelo menos em Troia, é a questão da sazonalidade. Tal e qual. Com o Golf, também conseguir compensar um bocado isso. Para quem não sabe, a época alta do Golf é em contraciclo com a época alta de verão, digamos, portuguesa e do turismo em geral. Portanto, nesse sentido, depois até tendo o Golf, em Troia, tendo o Golf, na Aroeira, conseguir fazer pacotes para ambos os campos de golfe, conseguimos trazer as pessoas e fazer ali quase um circuito entre estes vários destinos, acho que vamos conseguir criar ali um polo único. E lá está, como o Ricardo diz, eu acho que é complementar. Obviamente também há aqui um trabalho de reposicionamento de todo o retalho que existe. Há este problema das infraestruturas. Se pensarmos hoje em dia, uma pessoa fazer uma piada, mas que não tem grande piada, mas se tiver um acidente no campo de golfe ou levar com uma bola na cabeça, tem que ser ali transportado para Setúbal. Não consegue ir por terra, não vai por ferro, não vai por lado nenhum. Tem que ser ali transportado. Portanto, este tipo de preocupações nós temos, vamos tentar corrigi-las, como é óbvio, no sentido de criar esta perspectiva de segurança, de lifestyle e de pertença que o cliente quer e procura hoje em dia. Para vocês perceberem, quer dizer, eu creio que o João também partilha da mesma preocupação. Nós, em relação a Troia, ou se quisermos até ser mais um bocadinho abrangentes em relação à Comporta, o nosso principal receio não é do ponto de vista da procura de clientes, sejam eles estrangeiros ou nacionais. O nosso maior receio é do ponto de vista da captação da mão de obra também para lá trabalhar. Esse é que vai ser o principal desafio. Não é? Porque se em relação a Troia nós temos a proximidade de Setúbal e, portanto, o trajeto é relativamente facilitado pela existência do ferry, Comporta, Carvalhal, Melides, onde é que nós vamos, como é que vamos levar pessoas para lá para trabalhar? E depois essas pessoas onde é que vão viver? O alojamento, sim. Onde é que essas pessoas vão viver? E aí as câmaras,
eu acho que ainda não chegaram lá. Eu não vejo nenhuma Câmara a trabalhar de forma ativa para fazer, vamos chamar, habitação social, habitação pública, para ajudar a fixar. Estadia, escolas para mão de obra, de Escolas, apoio. por exemplo, não é? Centros de saúde, por exemplo. Claro. Sim. Mas, Ricardo, disseste isso e eu fiquei com essa ideia. Isto é, Troia será muito mais fácil de cativar mão de obra buscando em Setúbal e criando empregos em Setúbal que podem passar sem ser no ferry. Sem dúvida. Portanto, estão a 10 minutos do trabalho, o que não é propriamente mau. Enquanto na Comporta vão ser mais aflitos. Têm que ter mais locais e gente apoiados no máximo em grande, eu diria. Sim, ali o Sem mais transportes. próximo será grande. Sem transportes públicos. Isso. Ou se calhar há uma caminhonete de 2 em 2 horas. Por isso, em termos turísticos, para trabalhar ano todo, congressos, golfe, etc., É o mais. Troia é mais eficaz. É. Ok. É, porque temos essas facilities também para fazer esse target exatamente do mais, para poder trazer pessoas ali àquela zona. É realmente uma grande preocupação do grupo também, o conseguir fixar as pessoas, dar alojamento e condições condignas para as pessoas poderem trabalhar e estarem ali, não só para os fixos, mas também para os sazonais. Porque nós não é? estamos a falar disto, quer dizer, não é? A nossa preocupação, Aero e Coporgest, é de facto dar condições dignas às pessoas que vão para lá trabalhar, não é colocá-las em contenedores ou colocá-las 10 num quarto, numa camarata. Não Ou é? numa suíte presidencial também não. Estamos a falar disso, não é? Exato. É. E isso tem que haver. Muito bem, estamos a ficar sem tempo e, portanto, eu gostava aqui de fazer uma pergunta mais geral. Como é que perspectivam os próximos anos? Quais são os desafios principais? Sendo que não temos, lá está, muito tempo, reforço. Portanto, se calhar, Nuno, começamos por si. Não, eu estou animadíssimo. Eu acho que... Portanto, eu espero que rapidamente o Governo pense que nós temos uma oportunidade única, abra rapidamente e comece a funcionar o aeroporto de Beja para podermos ter milhões de novos turistas, possamos atrair. Nada disto, infelizmente, vai acontecer. Isto é, já lá estamos e ainda não o fizeram, mas eu posso chamar novamente a atenção. Há um aeroporto em Beja, não é preciso esperarmos para Alcochete, podem começar a trabalhar, porque nós estamos cá para receber, como sempre, clientes interessados e que há muitos, isto é, há muito capital e muita gente interessada em Portugal e Portugal é muito atrativo, mas é preciso essa ajudinha, porque eu trazer um cliente estrangeiro, dizer que Portugal é o melhor e depois ele ficar 4 horas no aeroporto para mostrar um passaporte, por favor, libertem-me disso. Não custa nada, ponham pelo menos lá mais 3 pessoas. Eu não me importo fazer turnos e ir lá passar uns passaportes. Sinceramente, não custa, porque eles olham para o passaporte, olham para a nossa cara e dizem passa, certo? Eu também podia fazer isso. Não há de ser muito complicado, mas façam qualquer coisa. Eu acho que isto funciona bem, isto é, Portugal é espetacular, os estrangeiros gostam muito de Portugal e eu acho que Portugal tem um caminho muito importante nos próximos anos. Ricardo. Eu peguei na parte final do Nuno, porque precisamente quando tenho, sobretudo, clientes norte-americanos, a primeira coisa que eu lhes digo é: este não é os Estados Unidos, vocês não vão ter respostas no próprio dia de ninguém, não fiquem ofendidos. Vai demorar algum tempo até as pessoas que vocês vão interagir responderem. Por favor, não fiquem ofendidos. Faz parte da experiência portuguesa. O vento. Faz parte da experiência, Mas é mais ou menos. Eu falo assim cultural. com os clientes, é cultural, mas tudo o resto é fantástico. Portanto, eu começo por este é o lado negativo, tudo o resto é fantástico. Portanto, vamos lá então começar a tratar do vosso processo de investimento, ou seja o que for. Eu acho que nós evoluímos muito. Eu lembro-me do que passámos com a intervenção do Fundo Monetário Internacional, na famosa Troika, e vejo a diferença de onde nós estávamos para onde nós estamos. Eu acho que nós somos fantásticos, nós portugueses somos fantásticos, e acho que o caminho tem que ser esse caminho da modernização. Temos mais empresas como a Aero e a Copogest que investem no país, que criam dinâmica. E concordo com o Nuno gosta sempre de dar esta chazada ao Estado, que o Estado tem que continuar, não tirando a componente da humanidade que nós todos temos, garantindo todos os direitos para os portugueses e os residentes em Portugal, mas temos que modernizar, temos que as leis têm que permitir a agilidade. As instituições governamentais têm que permitir a agilidade para que nós possamos desenvolver.
o nosso sonho não pode ser só percebemos de literatura ou de filosofia, tem que ser literacia financeira. Todos nós temos que não ter medo de ficar ricos. Não faz mal. E é possível fazê-lo sem prejudicar outra pessoa. Portanto, temos que combater esta mentalidade. É aquela história do lema do Bloco de Esquerda. Vamos acabar com os ricos. Vamos Não, acabar com os ricos, é com a os pobreza. pobres. Vamos acabar com a Vamos pobreza. acabar com os pobres. Exatamente. Vamos criar riqueza. Vamos todos viver melhor. Eu não me importo, eu não preciso de viver no centro de Cascais nem no centro de Lisboa. Se eu tiver condições de vida para a minha família, fantásticas no outro lado, eu não preciso. Portanto, vamos continuar com as alterações legislativas que temos feito neste sentido e eu vejo também um bom futuro para Portugal nos próximos anos. João. Acho que é muito por aí e tentar parar um bocadinho com esta diabolização do que é o capital estrangeiro e a perspectiva de investimento do capital estrangeiro em Portugal, porque atrai talento, atrai outro tipo de clientela que nós temos, remote workers, empreendedores, famílias internacionais que depois acabam por embrenhar na nossa economia, que acabam por criar mais postos de emprego, acabam por investir aqui. E nós temos que parar um bocadinho com isso e temos que olhar para isto como uma oportunidade. E do nosso lado, cabe-nos a nós também sermos desafiados por estes novos clientes, apresentar produtos mais alinhados com aquilo que eles estão à espera. E nós também acabamos por beneficiar disso, acabamos por profissionalizar ainda mais o setor. E, nesse sentido, eu acho que todos temos a ganhar com esta perspectiva e parar de uma vez por todas com esta diabolização. Para mim, eu prefiro ser desafiado e fazer projetos mais ambiciosos, trabalhar numa regeneração urbana à séria, resolver o problema da habitação como ele poderá ter que ser resolvido, mas parar com isto que o Nuno estava a dizer e bem, que é olharmos e tentar matar aquilo que está a ser bem feito e não tentar resolver aquilo que não está a ser bem feito. O Ricardo ficou com a missão mais difícil, já dissemos quase tudo, não é? Sim, eu gostava só de acrescentar uma coisa que é, hoje os países, as cidades competem a nível internacional. E, portanto, Portugal tem que criar condições em termos internacionais para captar esses recursos que andam aí pelo mundo fora. E neste momento, como eu referi no início, não é? Temos uma conjuntura internacional adversa, mas que nos potencia enquanto destino de grande parte desse investimento estrangeiro. E, portanto, em vez de o afastarmos, não, temos é que o atrair. E depois nós, cá dentro, como o João disse, e muito bem, temos que ser capazes de moldar esse investimento para os nossos interesses ou para aquilo que nós definimos que é estratégico para o desenvolvimento do país. Mas tem que haver uma proatividade dos nossos governantes e das nossas instituições. O Turismo de Portugal tem feito um bom caminho na divulgação de Portugal enquanto destino turístico, não é? E de investimento, e esse trabalho tem que continuar e cada vez ser mais ativo e proativo, não é? E não reativo. Não é? E com isto passou uma hora, não é? Ficávamos aqui muito mais tempo. E se calhar ficamos. Se calhar no pós, não é? Isso já depois é já no off. Obrigada por terem estado connosco, pela vossa disponibilidade. E esta foi uma conversa da Forbes Sessions, da Blueprint by Forbes Lab, uma conversa exclusiva com a Fine & Country. Obrigada por nos acompanhar também. Pode rever esta conversa no site da Forbes. Até breve.